Vamos falar, sobre oração, sobre falarmos com nosso Deus, né? Encontrarmos, na verdade, o nosso Deus, né? Está escrito que tu, quando orares, entra em teu aposento e fecha tua porta, né? Teu pai está ali no secreto, te vê e te recompensará publicamente. Então, devemos aprender a forma certa, né, de fazermos orações, de orarmos, né, de nos ligarmos ao nosso Deus, de nos conectarmos ao nosso Deus, né, dia a dia, todos os dias, né, estarmos não só naquele momento, né, a gente às vezes tem esse hábito, essa mania de dizer, agora vou ter esse momento com meu Deus, vou lá e fazer uma oração ao meu Deus, conversar com meu Deus, né, ouvir o meu Deus, né, para que Deus me ouça também. Então, nesse fato de dizer, tu quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, né, e fechando a tua porta, teu pai está ali no secreto e te vê, né, te recompensará publicamente. Então, nós devemos começar a entender a palavra de Deus, né, como com uma profundidade maior, né? Às vezes nós vamos ali ficamos muito no raso sobre tudo, sobre as escrituras, sobre a palavra de Deus, né? Os seus verdadeiros significados, revelações, interpretações. Mas nós devemos conhecer a estatura espiritual de um Cristo, né? Para nós entendermos o corpo como um todo, porque nós vamos sendo formados o corpo, né? Cristo como sendo o cabeça da igreja, né? É como se ele se ligasse a nós, né? Quando nós vamos ali meditar, entrar no nosso aposento, fazermos uma oração, não é oração, né? Nós também temos que aprender que oração não é muito palavras, eu ficar falando, meu Deus, né? Eu estou aqui com determinada dor, com alguma problemática na área financeira, na área física, né? Na área emocional, né? Então a gente vai muito assim por orações de falar, né? De falar, de repetições, né? Às vezes choramos, às vezes reclamamos, às vezes desabafamos e é bom, né? Às vezes precisamos desabafar, chorar, né? Mas só que o modo, às vezes nós achamos, será que Deus está me ouvindo? Se eu ficar aqui chorando, falando determinadas palavras, Deus vai nos ouvir, mas se nós estivermos no nosso aposento, ali no secreto, né? Se nós não entrarmos no nosso secreto, que é aquele momento mesmo, né? Mas só que quando eu criar um hábito de falar com meu Deus, de orar ao meu Deus, eu me torno a casa de oração, eu me torno o templo que Deus vai habitar. Então, eu entrando no secreto, eu entrar no conhecimento das escrituras, né? Eu entrar nessa fé, nessa convicção, né? Na certeza das coisas que se esperam. Aliás, a fé é a certeza das coisas que não se veem, a convicção das coisas que se esperam, né? Então eu vou entrando nesse aposento e conhecendo, né? As verdades que libertam, a forma certa de eu estar falando com meu Deus, de estar ouvindo meu Deus, porque às vezes nós falamos com o nosso Deus, mas nós o ouvimos? Na maioria das vezes nós só falamos. Aliás, nem Deus está ouvindo, né? Na verdade, nem está tendo uma comunicação verdadeira, né? Assim, vamos se dizer, né? Às vezes pensamos que Deus está nos ouvindo, nem Deus está nos ouvindo, nem nós estamos ouvindo Deus. Isso se torna ruim, porque aí fica uma fé morta, fica uma oração infrutífera, né? Então nós temos que orar com efeito. E para orarmos com efeito, nós temos que entrar no nosso secreto, né? Produzir essa fé, né? Que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. Então, nós vamos esperando com fé, com convicção, com confiança, com esperança, que Deus vai me recompensar publicamente, né? Às vezes pensamos assim, porque Deus não fala comigo, porque Deus não me ouve. Porque nós estamos, às vezes, orando errado, crendo errado, não estamos encarnando as escrituras, não estamos
edificando um altar ao nosso Deus para o conhecê-lo, para o trazê-lo, né? Então vai ficar ali não vai haver uma comunicação verdadeira, não está tendo uma conexão verdadeira. Eu não estou me religando, tendo uma verdadeira religiosidade, uma verdadeira espiritualidade. Às vezes eu fico ali, né? Nos rituais, nas crendices, no modo que eu aprendi ao modo humano, né? Eu fiquei condicionada, ore assim, né? Repita tais palavras, que fale em nome de Jesus, né? Diz que o sangue de Jesus tem poder, né? Tantas crendices, vai falando aquelas orações de ritualísticas mesmo, né? Umas formas que vamos aprendendo e Deus não. É Deus que vai nos ensinar como orar, né? Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas do que tem visto e ouvido. Aí nós vamos aprendendo daquele que é manso e humilde de coração. Vamos entregando nosso caminho ao Senhor, confiando nele, mas ele vai fará. Vamos nos deleitando no Senhor e ele concederá o desejo do nosso coração, né? Assim como também está escrito, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, o próprio Cristo, a própria mentalidade de Cristo, quando ela for encarnando na gente, nós vamos aprendendo a forma certa de orar. Que orar não é ficar falando as mesmas coisas, não é ficar reclamando, não é ficar pedindo, não é ficar falando, eu estou doente, estou com uma doença, estou com medo, estou depressivo, estou angustiado. Não. Quando eu fico ali com as escrituras, eu já estou me alimentando, eu já estou orando, eu estou ouvindo uma palavra de Deus, salmos, provérbios, qualquer parte das escrituras. Eu já estou na casa de oração, porque eu vou me tornando, essa palavra, ela é espírito e vida, né? Espírito e poder, virtude, então ela vai se encarnando, e o menino Jesus vai crescendo em graça e sabedoria na gente. Aí sim, nós vamos tendo conhecimento. Aí eu fico ali aqueles momentos, né, nas escrituras, depois eu faço uma obra das mãos que o Espírito vai me dirigindo, seja um escrever, seja um desenhar, seja fazer uma música, seja fazer um poema, seja folhear as escrituras, né, seja plantar uma plantinha. Então Deus vai nos ensinando a fazer a obra das mãos, porque nós temos que fazer uma obra, né. Quando nós vamos adentrando nas escrituras, é como se nós fôssemos uma sementinha, caiu numa terra. Aí vamos ver que terra é essa, né? A palavra de Deus cai em mim, eu sou essa terra. Então vamos ver quanto eu vou produzir para o reino de Deus. 30 por 1, 60 por 1 ou 100 por 1, né? Vai depender do meu empenho, da minha boa vontade, da minha dedicação, do meu entusiasmo, né? De eu estar ali ligada, conectada. Porque se eu fizer orações ritualísticas que os outros me ensinaram, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, acontecer isso e aquilo, Espírito Santo, Virgem Maria, eu sei lá mais que santo, não vai acontecer nada. Isso não é nos comunicarmos com Deus, isso não é orarmos ao nosso Deus, né? Oração é uma coisa, às vezes, se eu me assentar, né, e vou ali escrever num papel, me desabafar com meu Deus, fazer um desenho, um poema, aquilo que eu gosto, escrever várias vezes uma palavra, né, para eu conhecer o poder, né, que vai vindo a mim após eu ficar ali lendo as escrituras, meditando, encarnando, vai vindo poder para mim através da escritura. Eu começo a ser diferente, né, fazer proezas, prodígios, receber talentos, dons, né, buscai com zelo os melhores dons, eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. Então nós vamos recebendo o poder, né, talentos, muitas coisas nós vamos recebendo e vai vindo através das mãos. Por isso que nós temos que fazer a obra das mãos com mãos fortes e braço estendido. Ele tira o povo do Egito. Aí nós pensamos, se eu ficar só falando, Deus me ouve. Se eu ficar só lendo as escrituras, Deus me ouve. Mas se eu não encarnar, né, o Deus que está ali nas escrituras, não adianta. Como ele vai fazer infinitamente mais que eu penso e peço? É segundo o poder dele que opera em mim. Se eu não trazer nenhum poder, nenhuma força, nenhum talento que está ali nas escrituras, nenhuma sabedoria, eu não vou poder ter, né? Deus não vai poder fazer infinitamente mais do que eu penso e peço, porque Deus está esperando que eu faça as obras das mãos para que a vida das escrituras venha a mim, né? Eu leio as escrituras, medito, depois vem, né? Vem o poder, vem a força, né? Ele fala que ele nos dá
força para adquirirmos poder, né? Ele vai nos dando força, né? Nós somos renovados, a nossa força. Eu falo que Deus nem cansa, nem se fadiga, o nosso Deus não dorme. O Deus de Israel, né? Ele nem se cansa, nem se fadiga, ele renova nossas forças como da água da águia. Renova nossas forças como das águias, né? Ele dá vigor e força para aquele que não tem nenhum vigor, nenhuma força, nenhuma vida mais. Ele traz isso, ele vai fazendo os milagres que estão ali, abrindo os olhos do cego, os ouvidos do surdo, fazendo com que os coxos, né, os aleijados andem, expulsando os demônios, né? E ressuscitando, tirando a lepra. Então nós somos todas aquelas pessoas que estão ali nas escrituras, em que houve os milagres, né? As coisas que nós estamos pensando que foi acontecido isso anos atrás, feito a determinadas pessoas que nós nem conhecemos há anos atrás, não, vai ser feito a nós, porque a palavra é para agora. A palavra é o eu sou, né? Se aperfeiçoando na nossa fraqueza de carne. Então vamos aprender a orar verdadeiramente, entrando no nosso aposento, recebendo o que está no secreto e trazendo em público o que os olhos não viram, os ouvidos não viram, nem chegou no coração do humano. Não é ficar com repetições, não é ficar usando aquelas coisas que me condicionaram, que me ensinaram, não. Vamos conhecer o nosso Deus verdadeiramente, adentrando as escrituras, encarnando o verbo que se faz carne em nós, porque o amor de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana, né? Fala que ninguém jamais viu a Deus, mas se nós amarmos uns aos outros e permanecer nesse amor, esse amor vai em nós sendo aperfeiçoado dia após dia. E o menino Jesus cresce em graça e sabedoria em nós. E nós que vamos ficar ali meditando nas escrituras, aprendendo realmente o que é crer, o que é fé, o que é orar, né? Conhecendo verdadeiramente o nosso Deus. Graças a Halatakat Mulbaif Son de Guerras Busbers.